Meus queridos irmãos e irmãs, a Santa Missa de hoje ela é rica teologicamente, né? em sentido, em significado, em símbolos, sinais. Nós estamos nesses dias, hoje abrimos o Tríduo Pascal, esse mistério de amor, um Deus que se rebaixa, se humilha, sendo grande se faz pequeno, sendo chamado de Senhor e Mestre, lava os pés, mostrando que a grandeza para Deus consiste em fazer-se pequeno, que ser grande aos olhos de Deus implica também lavar os pés. Tudo isso nós vamos meditar hoje nesta celebração. Mas a Quinta-feira Santa, ela é importante também, porque neste dia nós estamos na véspera da Sexta-feira Santa. Jesus, desde o momento em que veio ao mundo, sabia, Jesus não foi pego de surpresa, sabia que este momento iria chegar na vida dele, e que através da sua entrega, da sua doação, ele haveria de abrir para cada um de nós as portas do céu, que estavam comprometidas por causa que o pecado entrou no mundo. Veja que os primeiros a decair foram os anjos, que foram criados para adorar a Deus. Por inveja, olha aqui, por inveja, por orgulho, se deixaram enganar pelo inimigo, pelo demônio, querendo ser igual a Deus, se colocando a criatura no lugar do Criador, ou querendo assumir até o lugar do Criador. Veja o que é o pecado da soberba, do orgulho. Por isso que na Quinta-feira Santa, hoje Jesus vai instituir, vai deixar o remédio para sarar essas e tantas outras feridas que ainda hoje estão presentes no coração de cada um de nós. Nós nunca devemos nos esquecer que todos nós, daquele que vos fala, até aquele que está no último banco da igreja e aquele que nela não veio, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos todos os dias do perdão e da misericórdia de Deus. No nosso coração também às vezes bate a tentação de nos afastar de Deus. No contexto da ceia, nós vemos um momento importante. Diz aqui: estando à mesa com os seus, amou-os até o fim, estavam tomando a ceia, e o diabo havia já colocado no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. O diabo, veja que o diabo não descansa, colocou no coração de um que foi escolhido. Judas não foi escolhido para ser o traidor do meio dos 12, não. Jesus não chamou Judas para ser traidor. Jesus chamou Judas, como chamou todos os outros, para dar a vida por ele e para levar a palavra de Deus, o pão eucarístico, a todos. Mas Judas, diz, o diabo já havia colocado no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. E de fato ele fez, levou a cabo aquilo que matutou e arquitetou no coração. Assim é a maldade, Quando ela se infiltra no nosso coração e ela não é trabalhada, se a gente dá espaço, por isso o Papa Francisco falou aqui que com o diabo não se dialoga. A gente nunca pode dar brecha para o diabo.
E pode ser uma tentação, tantas coisas que colocam no nosso coração, algum propósito ruim, algum pensamento ruim, enfim. Os grandes problemas começam com pequenas coisas. Depois chegou a vez de Pedro. Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dele, nós vamos entender por que Jesus, depois nós vamos ter o lava-pés aqui também, né? Jesus, chega a vez de Pedro, Pedro se levanta e diz: Senhor, você me lavar os pés? Não é que Judas não quisesse, Pedro não quisesse que Jesus lavasse os pés dele, não. Nós já vamos entender por quê. Jesus disse: olha, aquilo que eu vou fazer agora, você não vai entender agora, mais tarde você entenderá. E ele diz de novo a Pedro: tu nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então, Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça e o corpo inteiro. E Jesus, conhecendo cada um deles, sabia que Pedro também ia negar Jesus. Olha só, um entregou. Pedro, vocês lembram? Pedro havia feito uma profissão de fé bonita: Senhor, darei a minha vida por ti, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Não foi isso que Pedro falou? Jesus olhou: Pedro, meu querido Pedro, eu te conheço, Pedro, darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. E de fato, foi o que aconteceu, né? Por que será que Pedro não quis que Jesus, veja, Jesus, porque aqui está o orgulho. Jesus é grande, ele ressuscitou. Então, na cabeça dos 12, por isso que Jesus, quando vai lavar os pés, vai mostrar para ele o que significa a grandeza. Eles também estão imbuídos da grandeza do mundo. Era bom estar com Jesus, ele é o mestre, todo mundo adora, o lugar que ele ressuscitou os mortos, ele é famoso. Quem que não gostaria de estar do lado de uma pessoa importante e famosa? Todo mundo gostaria de estar ao lado de uma pessoa. Por isso, na cabeça não só de Pedro, Pedro simboliza aquilo que os outros também pensavam. Alguém importante como Jesus, mestre, Senhor, lavar os pés, é como se fosse o proprietário, o patrão, lavar os pés do seu escravo. Na cabeça deles não era o contrário. É o inferior que deve servir o superior. Na lógica humana é assim, o mundo é assim. Se você é importante, se você é grande, incenso para você. Para o mundo é assim, e funciona hoje assim, viu? Mas na lógica de Deus é o contrário. Por isso, outro gesto que o padre falou no início da missa, que quando a gente vai na quinta-feira santa, talvez vê tudo diferente, o padre vai fazer um teatrinho, depois da homilia, o padre faz um teatrozinho lá. Não é, meu querido, não é teatro. Jesus de fato fez isso. Na quinta-feira ele institui a Eucaristia. Que mais? O sacerdócio ministerial. Por isso todo sacerdote está configurado, na teologia se fala, age in persona Cristo. Onde está o Padre? Está Cristo. Seja aqui na África, no Japão, na China, na Cochinchinha onde está o sacerdote da Igreja Católica? Porque na quinta-feira Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. Ali está Cristo, presente, vivo e atuante. Age in persona, na pessoa do próprio Cristo.
O padre fala isso não é para se exaltar. Longe de mim, eu nunca gostei disso. Falo para sublinhar o valor e a importância que nós temos que dar para a Eucaristia e para aquele que faz com que a Eucaristia se torne o corpo e sangue de Cristo, que é o Padre. Esse poder de transformar a hóstia em corpo e sangue de Cristo, Jesus deu somente a quem? Ao Padre. E mais ninguém no mundo. É ao sacerdócio. E foi Cristo quem fez isso, que instituiu. Ele foi o primeiro, fala, o sumo e eterno sacerdote. E aqueles a quem ele quis, escolheu, ungiu e consagrou. Não é o povo que escolhe o padre, nem a autoridade. Antigamente, né, os reis, imperadores, e deu as grandes confusões na igreja, né? O cisma veio por isso, né? Todo sacerdote é escolhido por Deus. No ventre de tua mãe eu te escolhi e te consagrei. No ventre da tua mãe. É escolhido pela mão de Deus e não pela mão das pessoas. Então hoje também é uma ocasião para nós rezarmos pelos nossos padres. Todos os nossos padres na nossa arquidiocese de Cascavel, que com amor, carinho, levam adiante o mandato que receberam de Cristo, dele, para levar o pão vivo, a Eucaristia, a hóstia, aos corações famintos e sedentes. E como Jesus percebeu, e nós vimos pela recusa de Pedro, não porque Pedro não quisesse, tu me lavar os pés, Senhor, imagine, eu é que devo lavar os teus pés, você é importante, você é grande demais para que eu te lave os pés, está errado, não pode ser assim, imagine, você não pode lavar os pés, você é o... Por isso Jesus manda ele sentar, e disse, vocês me chamam de mestre, Senhor, e eu sou mestre, Senhor. Não que Jesus falou que para se aparecer, não, ele é Deus, ele tem consciência de quem ele é, ele sabe que ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mandou ele sentar, então até então eles ficaram tudo, e começa, e eles ficam tudo surpresos, puxa vida, Jesus lavando, mas tinha que ser o contrário. E aqui vem o grande outro ensinamento. Quando Jesus lava os pés, ele está dizendo para eles, olha, se eu, vosso mestre, Senhor, lavei os pés de vocês, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu chamei vocês não para ser melhor no meio do povo, não, até porque vocês eram cheios de defeitos. Jesus não chamou nenhum capacitado, ele capacitou aqueles que ele escolheu. Nenhum deles era capacitado, nenhum. Mas ele os capacitou. E disse, se eu lavei os pés de vocês, vocês também deverão lavar os pés uns dos outros. Então aqui todos os ministérios, por isso que o padre fala sempre, frisa, qualquer cargo, ofício na igreja deve ser visto como um serviço de amor. Quem não aprendeu a lavar os pés não pode servir, não deveria servir, e faz um mal tremendo se serve. Se você não aprendeu a servir com amor, hoje vocês vão, vários ministros aqui, né? Olha que grupo bonito que nós temos. O ministro da Eucaristia deve ser um servidor, como as outras pastorais em movimento. Isso se aplica a todos, qualquer pessoa. Hoje vai ter a renovação do mandato dos ministros da Eucaristias, né? Várias paróquias fazem na quinta-feira, para dizer a você, ministro da Eucaristia, que depois vamos chamar, mas você que é coordenador de pastoral A, B, C, D, E, F, G, H, I,
as mais de 22, 23 pastorais de movimento que nós temos, você que é coordenador ou coordenadora, vocês devem estar a serviço. Servir o teu irmão com amor, com alegria, com humildade. Por isso que Jesus, na quinta-feira, sendo mestre e Senhor, sendo grande, se fez pequeno. Vocês agora não entendem, diz Pedro, você agora não entende aquilo que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. Então, meus irmãos e irmãs, que a quinta-feira santa nos dê essas grandes lições. Uma igreja servidora, uma comunidade que caminha com amor, com alegria, com diálogo, com respeito. Amou-os até o fim, né? Amou-os até o fim. Jesus veio para nos ensinar a amar e perdoar. Perdoar os erros, as falhas, seja as que nós cometemos em relação aos outros, os que os outros cometeram em relação a nós. Não guardar mágoa, ferida, ressentimento, por mais que doa e machuque. Jesus teve um traidor no meio dos 12, né? Teve um que traiu, vendeu ele. O outro jurou que daria a vida, mas na primeira perseguição negou Jesus 3 vezes. Pedro, que era o discípulo fiel escudeiro, né? Claro, a gente entende o contexto, mas para dizer, se até entre os escolhidos de Deus, por isso que a igreja, a paróquia, não é o lugar da comunidade, se a pessoa, eu vou na igreja para encontrar pessoas perfeitas, veio no lugar errado. Você não vai achar a pessoa perfeita, não só na igreja, em nenhum lugar, porque não existe. Não existe. Nós somos todos pecadores. Estamos a caminho da santidade. Estamos buscando a santidade. Precisamos da graça de Deus, precisamos da Eucaristia, precisamos reconhecer que nós também somos visitados pelas mesmas tentações que muitos nossos irmãos e irmãs fracassaram. Não é diferente, tem que ter essa humildade de reconhecer e bater no peito todo dia. Senhor, me sustenta com a tua graça, com a tua misericórdia, para que o espírito da soberba, do orgulho, enfim, não entre no meu coração, como diz, o diabo já havia colocado no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. Que isso nunca aconteça conosco, nunca, jamais, longe de nós. Então, nesta santa celebração dessa noite, vamos pedir a Deus que aumente em nós a fé, o amor à igreja. Você que é ministra, você vai renovar, é um compromisso que você assume com Deus, não é com o padre não só, viu? Você é ministro, você vai ter o sim para Deus, o compromisso é com Ele, com a igreja. E vocês viram que Jesus falou, não basta servir de qualquer jeito, não. Se é para servir de qualquer jeito, é melhor não servir. O padre sempre falou isso, do jeito dele, e do jeito que a igreja pede, não do teu jeito, do meu jeito. Repito, se você quer servir de qualquer jeito, do teu jeito, não sirva. É preciso servir do jeito dele, como a igreja pede, com amor, com respeito, com diálogo, e sempre obedecendo a mãe igreja, aquilo que a mãe, mestre, doutora da humanidade pede para nós. Nunca sem a igreja, nunca, seguindo os nossos legítimos pastores, o Papa, os bispos, os sacerdotes, sejam eles quem forem e aonde estiverem, age em pessoa, na pessoa de Cristo, aqui em qualquer lugar do mundo. Se é novo, velho, não interessa, é sempre um consagrado de Deus,
e aos consagrados de Deus nós temos que ter todo o respeito, rezar por eles. Porque assim como nós rezamos por todos os paroquianos e entendemos as falhas, limitações de cada um de vocês, penso que o contrário deveria ser verdadeiro. O padre também é chamado a se santificar, com a oração do povo, com o trabalho, com a ajuda dos leigos, a valiosa ajuda dos leigos, leigas. O padre reza por vocês, vocês também devem rezar pelos padres de vocês. Quantos padres que desanimaram, que desistiram, porque não se sentiram abandonados? Talvez aquela comunidade não rezou tanto pelo seu padre. Ou vocês acham que o padre não precisa de oração? E como precisa? Precisa mais do que vocês, para ter uma ideia. Então você em casa, antes de falar mal de um padre, feche a boca, dobre o joelho. Antes de falar mal de um consagrado, feche a boca, dobre o joelho e reze. Porque o diabo havia colocado no coração de Judas o propósito de, se ele tivesse dobrado o joelho e não dado ouvido, ali no caso tinha que fechar o ouvido, não era nem a boca, mas a boca também. Dobre o teu joelho em casa e reze pelos teus padres, por todo o clero. Na paróquia os paroquianos devem rezar pelo seu padre, como o padre reza todos os dias, em todas as missas, por cada um de vocês. E todos aqueles que procuram o padre são recebidos, pedem oração, o padre vai estar sempre rezando. Por que a comunidade não deve fazer a mesma coisa? Deve fazer, isso que nós devemos fazer. Lavar os pés uns dos outros. Então, finalizando, quero agradecer hoje também a todos os ministros. Nós vamos agora, a nossa coordenadora, a Silvana, vai fazer a relação de todos eles, chamando pelo nome. Temos aqui da matriz e da capela a nossa gratidão a cada um de vocês pelo sim, pelo amor. Ministros que já não mais estão, uns já partiram desta vida, que deram tanto amor a essa comunidade, outros se afastaram por um motivo ou outro, doença, trabalho, enfim. Cada um de vocês, Deus é que conhece o coração, né? O padre só conhece as aparências, né? Deus conhece o coração de cada um de vocês e a disposição com a qual vocês se colocam a serviço. Então eu, como padre dessa paróquia, pároco dessa paróquia, vou confirmar, né? Renovar o mandato que vocês livre e espontaneamente pediram. É o serviço que vocês fazem com amor, com carinho, não é uma imposição, ninguém aqui está obrigado a nada, né? Cada um que faz com amor e carinho, por amor a Deus e a igreja, e para colaborar com o sacerdote nesse ministério tão lindo que é distribuir, alimentar com o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que ministério lindo, precioso, que Deus colocou no coração de cada um de vocês. Então agora eu peço para os ministros, fiquem todos de pé, até para a comunidade conhecer. Nós temos um grande número, a nossa coordenadora vai chamar, né? Vocês podem vir aqui conforme, aí vamos fazer a renovação.